Bom dia na presença do Espírito Santo da verdade. Que a paz do Senhor Jesus reine em nossos corações, nos concedendo um dia maravilhoso na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe as nossas vidas mais e mais. Já confirma o seu gostei, coloca nos comentários o seu pedido de oração. Vamos interceder por sua vida, abençoar a sua casa através das orações. Amém? Vamos orar nesse momento? Vamos apresentar as nossas vidas e as nossas famílias diante de Deus? Portanto, nesse instante, oremos a Deus. Bom dia, Espírito Santo da verdade. Na tua presença majestosa e gloriosa, estamos aqui mais uma vez. Estamos aqui para te louvar, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo ar que respiramos. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado pelos livramentos, porque o Senhor tem nos sustentado, nos ajudado na jornada da vida. Que o Senhor abençoe a cada um. Nós apresentamos esse dia e que esse dia seja um dia de muitas bênçãos, um dia de muitas vitórias. Nós consagramos esse dia para o Senhor. Aplicamos a tua presença. Espírito Santo da verdade, vem curar, vem libertar, vem transformar, vem realizar o sobrenatural, vem realizar o impossível. Abençoa as famílias, abençoa, Senhor Deus, a cada coração, com as ricas bênçãos do teu divino poder. Nós consagramos para o Senhor esse novo dia e te pedimos, abençoa, Senhor. Abençoa com as 12 bênçãos de vitória. Abençoa com proteção, com livramento, que seja um dia feliz, produtivo e próspero. Na tua presença nós oramos, te pedimos e com toda a nossa fé te agradecemos. E todos digam amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Eu falei com Deus assim: Deus, me dá uma palavra para essa manhã. Me dá uma palavra para entregar para o teu povo. E Deus me deu uma palavra revelada para entregar para o teu coração. Forte demais essa palavra. Preste bem atenção no que Deus vai falar aos seus ouvidos através da vida desse humilde servo. Escute bem. O texto da manhã de hoje está em Gênesis 50, verso 20, que nos diz assim a santa palavra de Deus: Deus mudou o mal em bem. Repetindo, Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Glória a Deus por esta palavra rica e maravilhosa. O contexto que está no capítulo 50 e nos capítulos anteriores de Gênesis é a narração da história de José, filho de Jacó, que foi vendido pelos irmãos. Como todos nós já conhecemos essa palavra, como todos nós já conhecemos esta palavra, sabemos muito bem da história de José. Eu já preguei algumas vezes aqui sobre a história de José. Ele foi vendido pelos irmãos, foi colocado como escravo, e depois o escravo se tornou prisioneiro. De prisioneiro virou governante na terra do Egito, porque ele revelou os sonhos do faraó, e faraó confiou nele, e essa confiança permitiu José sair da prisão e se tornar um governante na terra estrangeira, na terra do Egito. Acontece uma fome sobre a terra,
e os irmãos de José que tinha vendido ele, vai até o Egito em busca de comida, porque havia uma fome na terra. E quando chega no Egito, olha só quem é o governante, olha só quem é o governador no Egito, José. Os irmãos de José chegam, José reconhece os irmãos, porém os irmãos não o reconhecem. Mas só que José ele poderia se vingar dos irmãos que o venderam. Os anos se passou e aconteceu essa reviravolta na vida de José, a ponto de ele ter um lugar de excelência na terra do Egito. José poderia se vingar, mas ele decidiu perdoar. Ele perdoou os irmãos, colocou os irmãos para conviver com ele, e os irmãos de José começaram a crescer na terra do Egito também. Mas o que me chama a atenção é que foi feito um mal contra a vida de José. Mas como diz aquele ditado, que é uma pura verdade, existem males que são para o bem. O mal que intentaram contra a vida de José, na realidade, fez o bem para a vida de José e fez o bem também na vida daqueles que fizeram mal a José. Olha só que interessante. Se cumpre aquela palavra do Salmo 23, no verso 5, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E na parte que diz assim, preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus estava ali preparando uma mesa na presença dos inimigos de José, inimigos esses que foram perdoados, eram os próprios irmãos. José perdoou e houve paz novamente na família de Jacó. Mas o que me chama a atenção é essa declaração do verso 20 do capítulo 50. Essa declaração que diz assim: Deus mudou o mal em bem. Isso aqui é forte demais. Deus mudou. Mudar é transformar. Deus ele transformou aquilo que era mal, aquilo que era ruim, aquilo que era amargo, em algo bom. Deus é especialista em fazer isso. Em pegar aquilo que é ruim e transformar em coisa boa. Eu não sei qual foi o mal que fizeram a você. Eu não sei em que prejudicaram você. Mas eu sei de uma coisa: o mal será transformado em bem. Aquilo que fizeram contra você, Deus vai reverter essa situação, e aquilo que fizeram contra você vai se tornar a favor de você. Tentaram impedir você, mas na verdade estão te impulsionando para o destino da vitória de Deus na sua vida. Tentaram parar você, mas na verdade estão acelerando o processo da vitória de Deus na sua vida. Quem sabe até fizeram um feitiço para destruir a tua família, mas em vez de destruir, a tua família está de pé e sendo ainda mais abençoada. Quem sabe fizeram uma obra de magia contra a tua casa, contra o teu casamento, contra as tuas finanças, mas nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você não será atingida. O mal não lhe toca, o mal não te atinge. O Salmo 121 também nos diz que o nosso Deus não dorme, o nosso Deus não cochila, Ele está guardando você, guardando sua vida, protegendo você 24 horas por dia. Então o mal que fizeram contra você não vai funcionar. Deus vai pegar o mal e transformar em
bênção. Pensaram que mataram José, pensaram que era o fim de José, mas na verdade era o começo. Pensaram que era o fim, mas na verdade era o começo de uma nova história, o começo de uma nova caminhada, o começo de uma vitória. Quem sabe alguém está pensando, é o fim da linha para ele, é o fim da linha para ela, mas Deus está falando, é o começo da vitória na vida da minha serva, é o começo da vitória na vida do meu servo. O inimigo colocou um ponto final, dizendo, ele vai parar, ela vai parar, mas Deus está pegando o ponto final, apagando o ponto final e dizendo, eu coloco uma vírgula para dar continuidade à história. Você não para por aqui, você vai prosseguir, vitorioso, vitoriosa, meu Deus. Me arrepiei aqui, viu? Um arrepio bom, um arrepio da presença de Deus. Eu sei que existem pessoas que precisavam muito ouvir esta palavra e Deus manda dizer para o seu coração. Deus ordena-me a falar para você nesta manhã de vitória, nesta manhã de conquista, nesta manhã de resposta. Ele, o Senhor, tem a chave que abre a porta e ninguém fecha. E quando fecha, ninguém abre. Mas a boa notícia é, a porta está aberta. E quem abriu foi Deus. O inimigo empurra a porta. O inimigo força a porta para tentar fechar a porta, mas ele não consegue. Por que ele não consegue, pastor Bruno? Ele não consegue porque a porta quem abriu foi Deus. E quando Deus abre a porta, não tem governante da terra que pode fechar. Não tem rei na terra que pode fechar. Não tem homem na terra que pode fechar. Não tem anjo no céu que pode fechar. Não tem força maligna que pode fechar. Por que não pode fechar? Porque Deus abriu. Deus abriu a porta para nós. E nós vamos passar por esta porta. Vamos passar por esta porta. Porque agindo o nosso Deus, ninguém impedirá. Essa palavra chegou na hora certa. Sabe aquela palavra que chega na hora certa? É essa palavra de hoje. O mal que lançaram contra você, Deus está pegando o mal e está convertendo, transformando, mudando em bênçãos. Deus disse para Abraão, Abraão, quem te abençoar, eu abençoarei. E quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. É aquela velha frase que diz assim, o feitiço virou contra o feiticeiro. Se alguém fez um feitiço contra você, não se preocupa não. O feitiço vai virar contra o feiticeiro. É claro que nós não desejamos mal a ninguém, mas se lançaram uma palavra contrária a você, se lançaram uma palavra de maldição contra a sua vida, se alguém está com o olho grande, com inveja, querendo te destruir, quem te viu com lágrimas no rosto, vai te ver com um sorriso estampado na face. Quem te viu de cabeça baixa, triste pelos cantos, vai te ver de cabeça erguida, cumprindo o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quem viu você passando pelas provações, vai ver você passando pelas conquistas dos céus. Quem viu você sentindo as dores na sua alma por causa das dificuldades da vida, vai ter que contemplar você sentindo o alívio
o alívio na alma, pela vitória, pelo livramento que o Senhor já te entregou e continuará a te entregar. Deus vai transformar o mal em bem. Deus vai transformar a situação contrária em favorável. Deus vai transformar o deserto em manancial de águas, o deserto em jardim florido. Deus vai transformar a tristeza em alegria, as trevas em luz, a dificuldade em favor. Deus não esqueceu de nós. Ele vai na nossa frente, operando Deus ninguém impedirá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E a bênção dele está sobre as nossas vidas. E ele é especialista em pegar o mal e transformar em bem. Deus vai pegar o mal e transformar em bem. E é isso que o texto está nos ensinando. Gênesis 50, 20. Deus mudou. Eu gosto demais dessa frase. Deus mudou o mal em bem. Ou seja, ele transforma a maldição em bênção. Ele ainda continua a fazer milagres. Quando Jesus chegou naquele casamento, acabou o vinho, e o vinho era algo muito importante para o casamento. Na cerimônia de casamento, as pessoas utilizavam vinho, lembrando que o vinho daquele período de Jesus é um vinho totalmente diferente dos vinhos atuais, ok? Era um vinho que era diferente, era um vinho natural. Isso é um vinho de muitos e muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Então não é como o vinho de hoje. Então era um vinho diferente, um vinho natural. Então as pessoas serviam o vinho, o melhor vinho, no começo da festa, do casamento. E acabou o vinho e todo mundo estava preocupado. Não fizeram vinho o suficiente. Mas naquele casamento estava Jesus. E aonde Jesus está, tem providência de Deus. Diz assim comigo, aonde Jesus está, tem providência de Deus. Diz mais uma vez, aonde Jesus está, tem providência de Deus. Se você chegou até aqui nessa mensagem, coloca aqui nos comentários a frase da manhã de hoje. Deus é fiel. Digita aqui, ó. Deus é fiel. Deus é fiel. Aonde Jesus está, tem providência de Deus. E Jesus estava lá. O vinho acabou, Jesus chegou e disse, encham de água esses vasos. Encham de água esses vasos. E quando começou a encher de água os vasos, a Bíblia diz que Jesus pegou e mandou levar até o mestre-sala. O mestre-sala era quem organizava a festa. E quando ele pegou e tomou aquela água, não era mais água. Aquela água era vinho. O que isso, pastor Bruno, tem a ver com o versículo que nós lemos agora? Tem tudo a ver. Vamos ler mais uma vez o versículo? Gênesis 50, verso 20. Deus mudou o mal em bem. Havia um mal ali estabelecido. Que mal era? Acabou o vinho da cerimônia de casamento. E eles precisavam, para comemorar aquele casamento que estava acontecendo, era uma coisa simples, mas Jesus também resolve coisa simples, amém? Aí Jesus pegou aquilo que era mal, aquilo que estava em falta, Jesus trouxe existência e todos foram servidos por Deus. Um outro exemplo foi quando Jesus estava pregando para uma multidão e não tinha o que comer. A multidão estava faminta, era uma multidão gigantesca, todos estavam com muita fome e Jesus pergunta, o que tem para comer? E ele diz, só tem 5 pães. Os discípulos disseram, Jesus, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus disse assim, ó, traz para cá.
Jesus pegou os pães, pegou os peixinhos, agradeceu a Deus e começou a entregar, e Deus começou a multiplicar. Multiplicou tanto que todos se saciaram e foram alimentados com aquela multiplicação. Aquilo que não existia, Deus trouxe a existência. Aquilo que era um problema, Deus trouxe a solução. Aquilo que era ruim, Deus trouxe a bênção. Deus manda dizer para corações aqui nesta manhã: aquilo que está ruim, aquilo que está difícil, aquilo que é um problema para a tua vida, Deus está transformando em solução, em conquista, em milagre, em vitória, em bênção para a tua vida. Toma posse da palavra que Deus mandou te entregar na manhã de vitória desse novo amanhecer. Se você toma posse, confirma que o seu Deus é fiel, porque nós vamos orar agora. E nesta oração de conclusão, a minha oração é muito simples. Eu vou pedir a Deus nesta oração que o Senhor transforme todas as coisas. Que aquilo que era para o mal possa se converter e se tornar para o bem. E que o bem de Deus, que a bondade de Deus alcance você, a sua casa e a sua família, dia após dia. Coloca também o seu pedido de oração, vamos interceder por você e por sua casa. Portanto, neste momento, com o coração repleto de fé e de esperança, oremos ao Deus Todo-Poderoso. Deus, Criador dos céus e da terra, nesta manhã a tua palavra mais uma vez foi pregada. O Senhor é especialista em transformar o mal em bem. O Senhor é especialista em transformar situações difíceis em situação favorável. O Senhor transforma o impossível em possível. O Senhor transforma trevas em luz. O Senhor transforma desertos em manancial de águas cristalinas. O Senhor muda as estações, o Senhor muda os corações. Eu quero neste momento apresentar a todos que me escutam nesse momento, por tua proteção, por tua graça e pelo teu favor. Guarda o teu povo, abençoa a tua igreja. Nós somos a tua igreja, Senhor, e estamos com os nossos corações firmados na rocha, firmados na tua presença, e nós te pedimos humildemente: abençoa, protege, defende, traz a cura, traz a restauração, traz a libertação. Manifesta, Senhor Deus, o teu poder, expulsa todas as trevas, expulsa todo o mal e vem blindar esta família, vem guardar esta família debaixo da nuvem protetora da tua presença. Que a bênção do Salmo 23, do Salmo 91 e do Salmo 121, que a bênção dos 150 salmos da Bíblia esteja sobre a vida desta ovelha que faz parte deste canal, desta pessoa que está ouvindo esta oração. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos no teu poder, na tua força e na manifestação da tua glória. Em nome de Jesus está aqui todos os pedidos de oração. Vem abençoar, vem libertar, vem transformar, vem realizar o impossível, o sobrenatural, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós intercedemos, te pedimos e pela fé te agradecemos por tudo. Assim seja. Amém, amém e graças a Deus. Graças ao nosso bondoso Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. E nunca se esqueça, você nasceu para vencer, viver toda a promessa de Deus. Um grande abraço no teu coração, te amo no amor de Cristo Jesus. Tenha um bom dia de muitas felicidades, saúde, bênçãos e vitórias. A paz do Senhor, que Deus abençoe sempre.